Começa agora, na Vibe Mundial, Conhecimentos da Humanidade. O seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade. Com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Bem-vindos ao Conhecimentos da Humanidade na rádio. Eu sou Otávio, o barqueiro, conduzindo aqui a nau ao lado de Bruno Lanaro, nosso psicólogo analítico. Pode ser isso aí mesmo. Estudioso de Jung. Isso, e aí, pessoal, boa noite. Muito feliz por mais essa noite pertinho ali da virada do ano. Espero que vocês estejam bem. E Léo Lousada aqui também ao meu lado. E aí, meu querido companheiro? Aê, seja bem-vindo ao nosso programa. Que você que acabou de passar pelo Natal com passa no arroz e maçã na sua maionese, para dar aquela descarregada na sua semana, rir um pouco de informação. Estamos aqui ao vivo com Conhecimentos da Humanidade. Pois é, estamos aqui na última semana do ano. Se isso tem algum valor ou não sei, mas tem um valor simbólico muito grande. Brunão, de um ponto de vista psicológico, por que esses ritos de passagem são tão importantes na nossa vida? Assim, é o fim do ano, é o aniversário? Que chave que isso abre na nossa cabeça? O rito de passagem, né, todos os rituais, eles são muito importantes psicologicamente mesmo. As ordens iniciáticas souberam disso e usam até hoje, né, quando você vai passar de grau, mas a gente tem um monte de rito de passagem que a gente não percebe. Com a modernidade, muitos a gente deixou de lado. Mas aniversário é um rito de passagem, o casamento. Cara, e todos eles, inclusive a passagem de ano, serve psicologicamente para você poder, emocionalmente falando, conseguir transformar uma coisa em outra. Então, tudo bem, pode ser que seja mais um dia, né? Aquela coisa, amanhã é mais um dia. Só que psicologicamente te dá a oportunidade de olhar um tanto que você caminhou e fazer uma avaliação. E comemorar, deu certo. Essas comemorações, elas são muito importantes e todas as comemorações de conquista. É como se a gente tivesse conquistado esse período, por exemplo, de 2021 e agora estamos num próximo. Hoje em dia eu acredito que tenha, né? Minha filha ainda não tem 15 anos, mas eu imagino que exista ainda aquelas festas de 15 anos, né? Pelo menos quando eu tinha, eram super legais, assim, tinha toda uma pompa ali. E para o menino meio que isso se perdeu, né? Não existe um ritual de passagem de 15 anos para o menino, né? Até do interior, de repente, até tem alguma coisa. Tem no judaísmo, que é o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, é verdade. Dentro de algumas religiões específicas você ainda tem isso. Mas, no geral, a sociedade acabou não acolhendo, né? A sociedade cristã, talvez, mas... E é super importante para você marcar tempo, marcar um período que emocionalmente mudanças acontecem. Então, por exemplo, a menina, né? Daqui para frente é outra coisa, é outro entendimento da vida. Ela poderia viver aquilo sem precisar do ritual? Poderia. Mas quando você tem uma marcação, é como se, junto com a fluidez natural, você preparasse emocionalmente para aquilo. Não é uma crise, não é uma ruptura, sabe? De agora em diante. Não, você passa por algo e pronto. Você se senta como uma criança e se levanta como um adolescente, por exemplo, sabe? Então você tem essas passagens e é muito importante para as coisas ficarem mais fluidas. O aniversário é uma tentativa disso também e o fim do ano seria o aniversário, só que desse período, né? Do mundo. Eu sempre fico pensando que existe quase que um componente de luto. Com certeza. Num ponto de virada como esse. Uhum. Mas no luto, quando alguém morre, quando você termina um relacionamento, teve alguma coisa muito concreta que se transformou na sua vida. Na virada do ano não tem nada concreto. Então você tem que simular um processo de luto na sua cabeça do período que se encerrou, não? Não é bem uma simulação. Por mais que isso não exista, por mais que essas coisas não existam objetivamente, elas existem simbolicamente. Então, quando a gente fala assim, 2020 teve esses marcos aqui, né? A gente teve pandemia, a gente teve não sei o quê. Então, quando encerra, é uma tentativa, é uma possibilidade de ter um luto disso, que é inclusive de coisas possivelmente ruins, e dá uma esperança. Então, esse luto, diferente de um luto mais crítico, ele também serve como uma esperança
e uma possibilidade de deixar coisas para trás e seguir novo. É bem aquela coisa clichê de, em janeiro eu vou começar a fazer academia. Não é à toa. Isso tem a sua motivação emocional e que é muito positiva e que é muito valiosa. Então, por mais que seja uma grande balela e um bom momento para as academias... Sim, escola de língua. Exato, exatamente. Ao mesmo tempo, é a esperança, ou a carta da estrela no tarô, né, que nos traz, porque a gente precisa disso. Pô, encerrou isso aqui. Então, vamos em frente agora, temos uma oportunidade. Então, esse ciclo ele é importante emocionalmente. De fato, objetivamente, concreto, não existe, mas é importante. Porque sempre tem em festa de final de ano aquela pessoa que vai ficar, e talvez eu seja essa pessoa, e ela fica de canto e fala assim, mas não muda nada, isso é uma grande besteira. Mas não é não, né? Na verdade é muito importante. Não é besteira, esse momento pra gente como um todo, né? Enquanto sociedade, pegar e falar, beleza, encerrou aqui, vamos começar um novo, vamos tentar fazer o melhor, né? Seria até legal fazer um ritual de passagem, por exemplo, em troca de emprego. E talvez algumas pessoas até façam, sabe? Começou um emprego novo e comemora. E faz algo. Dependendo de como você foi demitido, não a demissão em si, mas é importante, é importante. Esse luto quase que proposital, ele é muito importante. Show de bola. E, Léo, a gente está indo aqui, né? Terminando 2021, foi um aninho complicado. Tomara que 2022 seja um ano mais bacana. Porém, 2021, 2022, pra gente, né? Para outros povos, é uma contagem totalmente diferente, né? Para os judeus, a gente está em 5.781. Para os chineses, a gente está em 4.719. Pra gente tem essa coisa que a gente falou no programa passado, que começou a contar o calendário com o nascimento de Cristo. Como que foi o começo da história para esses outros povos, para essas outras culturas, cara? A gente tem um calendário hinduísta, um calendário judeu, um calendário chinês, um calendário juliano, um calendário gregoriano. A gente tem vários calendários diferentes no mundo que são formas de enxergar essa contagem do tempo que o ser humano precisa, de alguma forma, se encaixar dentro de um contexto cultural, de um contexto de pensamento mágico, em que o tempo é algo que seja controlável, quando, na verdade, o tempo não existe. Quando você está fazendo uma coisa legal, o tempo passa muito rápido. Quando você está fazendo uma coisa chata, o tempo parece que passa mais devagar. O tempo é muito uma criação humana para a gente tentar se encaixar dentro de algo que seja controlável. E cada povo vai ter o seu motivo, né? O calendário juliano, que hoje as igrejas ortodoxas seguem, Júlio César que foi lá e falou, não, o calendário é por minha causa. Gregoriano foi um papa que falou, não, vamos mudar isso aqui e vamos fazer um pouco diferente. Aí você tem questões religiosas que podem levar um povo, né? A saída do povo de um exílio num outro país, isso pode marcar o início do calendário deles. O início da escrita num outro país, o início de um marco simbólico histórico para aquele país, quando tais reinos se juntaram para criar o grande império. Então, normalmente, ou são fatos mágicos, como, né, o Deus libertando um povo do seu exílio, ou são fatos históricos. Né? A partir desse momento, o nosso país se tornou único, então a gente celebra aqui o nosso ano novo, que é a nossa independência, o descobrimento de tal país. Quando a deusa não sei o que, deu o primeiro filho, não sei, né? Exatamente. Então a gente acaba condicionando isso ou a fatos históricos muito grandes, que marcam ali a história de um país ou de um povo, ou a fatos mágicos que acontecem, que de alguma forma aquilo marca uma religiosidade, muitas vezes inclusive cria uma religião ou inicia uma religião, e aí isso acaba virando um balizador de criação de calendários. Que eu estava tentando lembrar aqui, já ouviu falar do calendário Holoceno? Que diz que a gente está mais ou menos no ano 12.000 e alguma coisa, que ele é baseado na primeira estrutura encontrada que referiria ao início de uma cidade ou alguma coisa assim. Faz sentido porque, assim, quando a gente fala que a gente está no ano 2021, parece que antes do 2000 e tanto, o mundo era uma barbárie pura. E não é verdade. A humanidade já é a humanidade há muito mais tempo, né, cara? Sim, o problema desse calendário holocênico é porque ele justamente data há 12 mil anos, que é quando teria um grande assentamento humano. Mas
Quem que disse qual é o tamanho do grande assentamento humano? Ainda é a gente. Tipo, 9.999 pessoas estavam ali, ainda não era. Quando chegou a pessoa 10 mil, agora começa o calendário. Tinha ser humano espalhado pelo vários continentes, né? Talvez ali na região da Polinésia, da Austrália, da América do Sul, que chegaram mais tardiamente, mas 10 mil anos antes de Cristo, a gente já tinha seres humanos na Ásia, né, vindo da África, se espalhando pela Europa, pela Ásia. Você já tinha grandes populações. Você tinha grandes populações um pouco antes, umas décadas aí de séculos antes, de Homo sapiens convivendo com outras espécies humanas. A gente tem grupos de humanos diferentes que conviveram, que foram sendo suplantados, mas que a gente ainda tem resquícios de DNA hoje em algumas pessoas no planeta. Então, eu acho que, no fundo, a gente está falando de convenções. E convenções são coisas que a gente precisa para conseguir se encaixar numa rotina. Para criar um hábito, seja ele um hábito mágico, seja ele um hábito psicológico. O Léo ainda citou, né, o calendário hinduísta. E é muito interessante porque se a gente for falar dos tempos de Brahma, né, dos respiros e tal... Brahma quem era? Foi o criador do universo? Brahma é o grande princípio criador, mas Brahma é o deus da trindade ou da trimurti hindu, que seria também a criação. E ele, cara, esses dados numéricos da mitologia, quando fala de Brahma, do tempo de Brahma, é muito interessante porque se aproxima de dados mais astronômicos ou de cosmológicos, mais científicos, porque são números muito grandes e vêm com ciclos, sabe assim, não... A coisa toda surgiu há bilhões de anos. Nenhuma outra mitologia, ou pelo menos por enquanto, ao menos, tem números tão grandes, sabe, que se fala. Geralmente há 10 mil anos ou um tanto de anos. Bilhões é algo que a ciência trouxe e que o hinduísmo, de alguma maneira, já tinha trazido com outro contexto, carregado de crenças e tal. Mas é bem legal porque tem, né, você vai pegar o calendário, imagina, 3 bilhões, a origem de tudo, então é muito interessante. Que é um número que talvez... nem a gente hoje tem dificuldade de calcular. Nossa, não calcular, mas imaginar isso, né? Imagine milhares de anos atrás, quando você ainda estava desenvolvendo números, né? Exatamente. Os próprios números não existiam desde Sim, sempre. Não, esse conceito de número não existia. As pessoas... E mesmo quando o conceito de números começa a existir, as pessoas contavam de maneiras totalmente diferentes da nossa. Contavam por dezenas, por vintenas, porque era o número de dedos que você tinha na mão, e normalmente era por agrupamentos, não era um número, era tanto, tipo, eu tenho um grupo aqui de camelos, de ovelhas, era muito diferente o conceito da mente humana em termos, a gente começa a convencionar coisas para conseguir se entender, conseguir se organizar. O Ano Novo é uma grande convenção, e é uma convenção, como o Bruno disse, é importante, todas essas convenções são importantes, convencionar números é importante para hoje a gente conseguir fazer comércio, para a gente saber o quanto a gente tem de alguma coisa, ou quanto a gente precisa de algo. Saber se uma estrutura vai aguentar alguma coisa. Exatamente. Convencionar moeda, convencionar línguas, convencionar fronteiras. O ser humano adora convencionar coisas. Então, por que não convencionar uma festa para dar uma zerada no que passou? Exatamente. Ainda mais porque, 2021 é tipo 2020 parte 2, né? A gente parece que não saiu de 2020 ainda. Então, esse tipo de ritual é tipo assim, vamos avançar, vamos começar alguma coisa nova. Agora vai, mas tem uma coisa que eu sempre me lembro, que assim, o ano não termina quando acaba. Parece que para a espiritualidade, para a astrologia, Brunão, o ano, na verdade, ele não termina ali no 31 de dezembro. É em março, é isso? Que vira o ano astrológico? O que tem esse delay, cara? Então, é muito interessante porque, como o Léo falou, tempo meio que não existe. Aí a gente convenciona Janus, o deus lá velho e novo, que a gente falou na semana passada, lá dos romanos, como o início. Então, fim do velho, começo do novo. Então, tem esse deus que tem um rosto virado para frente, um para trás. Então, a gente convenciona isso como a passagem do ano. Se a gente for olhar para a primavera, porque a primavera ela tem o potencial gerador. É quando as coisas crescem. Então, seria legal convencionar o início de tudo na primavera. Porque é quando as coisas estão se iniciando. Os passarinhos vão lá, ficar juntinho, as borboletinhas aparecem, as flores começam ali a aparecer e etc. Principalmente no hemisfério norte, onde a gente tem as estações muito bem demarcadas. Você vê as 4 estações mudando mesmo a paisagem. No hemisfério sul, em particular aqui no Brasil, onde a primavera começa em setembro, lá do meio para o fim de setembro, 20 e tantos ali,
você teria uma boa época para se comemorar o Ano Novo. Só que aí seria uma maluquice, porque aí no hemisfério norte vai ser num período, e no hemisfério no sul em outro, então é difícil também ter convenção pela climatização, se a gente está no solstício, no equinócio e assim por diante, né, na primavera em específico. Então, eu particularmente acho difícil a gente conseguir alguma alteração nesse sentido. Mas seria muito simbólico Sim. se começássemos aqui no Hemisfério Sul a falar. Começamos o mundo novo com os bichinhos grávidos, ou os bichinhos nascendo. Ia ser muito legal. Em setembro. Em setembro, exato. Que alguns Porque casamentos é uma reais... integração, né, da natureza, né? Exato. Você tem os povos celtas que comemoravam o Ano Novo no Samhain, que é logo depois ali do 21 de março. Então você tem a roda do ano celta, com todos os rituais. Dia 21 de março você tem Ostara, que é esse começo da primavera. Uhum. E aí você tem, quando você chega no ápice da primavera, que a natureza tá exuberante, eles comemoravam o Ano Novo. Que aí eles chamavam de Samhain. Era esse fim de momento... desculpa, perdão, né? Na verdade, a gente tá falando da roda do ano invertida, né? Então a gente tá falando do início da primavera ali de 21 de março, e quando você pega ali o maio, você tem esse momento também de comemorar vamos agora, chegou no ápice, talvez a natureza comece a dar uma caída, mas é o nosso ano novo, é a hora que a gente marca que agora começa um ciclo novo. Os nascimentos estão acontecendo. Os nascimentos estão acontecendo. Então aí quem faz casamento em maio, aqui no Brasil... Tá, na verdade, olhando para a roda do ano lá de cima. Lá de cima. Isso. Aqui, se você quer fazer um casamento realmente romântico, tem que ser em setembro. Foi o que eu fiz. E lá no Hemisfério Norte, se você pegar o casamento do príncipe, se eu não me engano, foi o primeiro que casou. Não lembro se foi o Harry ou o William, sempre confundo os dois. Mas se você pegar, vai ver que eles casaram em Beltane. Que é essa época do ano. Que é essa época lá do ano do 2 de maio, que é o ápice dessa sexualidade, né, o oposto do Samhain, que é depois, né, mais pra frente pra eles, que é o 31 de outubro, pra eles lá o Beltane, que é essa época, que é o ápice da primavera, é o ápice do deus e da deusa, é um grande momento de comemorar a vida e ter tudo isso. Mas pros celtas ainda o ano novo ainda ia ser no dia de finados, lá no 31 de outubro. Mas vou dizer que seria muito romântico começar o ano numa época dessa. Eu particularmente achar muito maneiro. Pois é, cara, eu tô vendo que quase compensa a gente criar nossos próprios calendários, cada um. O calendário bruniano, o leoniano, e eu começo aqui com o meu otaviano. Mas de qualquer jeito, 2022 está chegando e eu queria propor aqui uma experiência. Que é a gente tirar, Léo, algumas cartas de tarô sobre o que a gente pode esperar para 2022. Para começo de conversa, funciona assim? Eu posso perguntar para um tarô, para um oráculo, o que posso esperar de 2022? Pode, né? Lembrando que quando a gente tira um oráculo para uma coisa tão geral assim, a gente vai dar mais ou menos um norte ali, de como aquele ano pode se apresentar em termos de tendências, de energias, alguma coisa assim. Né? Não é algo que seria... você que está ouvindo a gente aí do outro lado, não é algo que é só para você. A gente está falando da humanidade como um todo, e que você está inserido nela, bem ou mal, vai estar ali sofrendo esses efeitos. Mas sim, dá para a gente ter um direcionamento mais ou menos se vai ser um ano mais de positividade, ou de olhar para dentro. Eu nem sei se eu quero que tire essa carta aí. Eu confesso que vamos o quê? Tirar 3 cartas, Léo? Vamos tirar uma primeiro para ver como é que vai ser como vai ser esse ano para a humanidade, no geral, em tudo. Tá bom. Vamos lá, vamos ver o que aparece aqui pra gente. Meu olha Deus, só. Já saiu a morte de cara. Mas isso é ruim? Isso não é ruim por quê? Vamos lá, por que essa morte aqui não é ruim? A morte, em geral, dentro dos arcanos do tarô, ela representa uma renovação de ciclo. Tá. Ela tem uma foice ali. Se a gente pegar a representação clássica do primeiro tarô que a gente tem impresso, que é de Marsella, essa primeira impressão, ela já tem uma morte que ela tá ali nos pés dela, com cabeças, pedaços de pé, de mão. Aquilo ali representa o que é velho, o que tem que ficar para trás, o que não serve mais. Essa foice da morte é a foice que restringe aquilo que não presta. Então a morte, ela indica o início de um novo ciclo. Essa morte então está dizendo assim, olha, ano que vem ainda é um ano que a gente vai sofrer consequências dos anos anteriores. A gente ainda vai viver situações que vêm do nosso passado, mas é um ano finalmente da gente começar a cortar as coisas para que talvez 2023
seja um ano de um novo início. Então é um ano de fim de ciclos. Talvez finalizar... Talvez a gente está falando aqui de um fim de uma pandemia, finalmente, com uma cobertura vacinal muito grande. E aí a gente está falando, então, não só da pandemia, mas talvez da parte econômica, talvez a gente passe por uma reestruturação. E aí a grande promessa aqui, provavelmente para 2023, porque a morte está falando, é hora de acabar o que é velho. Boa. Essa é a tua análise também, Brunão? Sempre que eu vejo a morte, eu penso de... Bom, pelo menos isso aqui acabou. Mas é por aí, o que a gente estava falando do luto, né, no início, assim, é a passagem de uma fase para outra. Se a gente olha o tarô como uma grande jornada, é o momento em que a gente está ali sobre a Terra e morte para ir para o submundo e ver outras coisas importantes. Mas é o fim de uma realidade e o início de outra. Então, eu concordo com o Léo. Eu não sei se eu que inventei isso na minha cabeça, mas... que no tarô você vê a morte passando e para trás dela você tem o solo fértil, que é de algo novo nascendo. Algumas simbolizações do tarô tem isso, de que ela tá cortando as ervas daninhas, aquilo que não serve, ou tirando até coisas que serviriam, mas que você estava tão apegado a elas que aquilo não estava te deixando ir para frente. Então ela vai eliminando, vai matando, e o que vai ficando para trás é o que pode crescer, o que pode realmente... frutificar para você alguma coisa. Vamos mais uma carta aí, Léo? Vamos ver o que mais Qual é o aspecto agora que a gente vai analisar desse ano? A gente já analisou uma geral. Alguém quer ir para o específico do nosso momento pandêmico? Vamos olhar então, né? A gente falou de um ano de renovação, de um ano de mudança, e aí vem uma alta sacerdotisa. Uma carta que traz muito para nós a ideia de que alguém que entende o sagrado, que através da sua grande intuição consegue receber tudo aquilo que o divino e o sagrado querem entregar pra gente. Então eu complementaria, já que é um ano que tem a morte, fim de ciclo, é um ano de reflexão. É um ano de olhar pra dentro. É um ano de... Sabe tudo aquilo que a gente falou? Nossa, vamos ver se essa pandemia ensina alguma coisa pra alguém. E parece que não ensinou muito ainda, e aí a coisa continua dando uma esticada. Então vai esticando por quê? Porque ou a gente passa nesse momento com essa carta da sacerdotisa por um domínio interno da nossa espiritualidade, produto da reflexão de tudo que aconteceu com a gente nesses últimos anos, ou esse ser humano não vai avançar. Ou esse ser humano não vai colher os benesses dessa morte, que é uma renovadora, e vai viver o luto o tempo todo. Então é hora de refletir, é hora de absorver o conhecimento espiritual e de progredir. Boa. Como complemento ali mais psicológico também, lembrar que a sacerdotisa é aquela que tem o contato com o divino dentro de um aspecto feminino. E, portanto, é a nossa mãe divina. Então, também, todo aquele aspecto feminino que comentamos aqui eventualmente, dentro da nossa vida. Então, aquela que tem o contato com a nossa integração, com a nossa totalidade dentro de um aspecto feminino. Interessante. Bom, vamos ver. Posso fazer eu uma pergunta? Opa, então? Vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre penso, especialmente nos últimos anos, tem uma música bonita do Karnak chamada Comendo Uva na Chuva, que o refrão é: será que um dia a gente vai parar de briga? E acho que a gente vem de um momento de tanta briga, tanto conflito, né? Tanta dificuldade de diálogo. Tem como a gente perguntar aí, Léo, se ano que vem vai ser um ano de muito conflito ou um momento onde as pessoas vão começar a se entender um pouco melhor? Ano que vem, por causa dessa questão de precisar renovar, precisar abrir caminhos para coisas novas da morte, e vem a sacerdotisa para trazer para a gente essa reflexão, a carta que sai, então, para essa área da briga e tudo, é a Imperatriz. Olha só. E a Imperatriz é alguém que promove o crescimento. E crescimento vem com crise. Então, provavelmente, ano que vem ainda vai ser um ano de brigas, muitos conflitos, mas... conflitos que vão chegar finalmente a resoluções mais pacíficas e que vão ensinar a gente a resolver as coisas de uma maneira um pouco melhor do que a gente vem fazendo até agora. Boa, eu só complementaria também, como a sacerdotisa é a mãe que está ligada ao divino, ao celeste, a imperatriz é a mãe que está vinculada à terra e à geração, eventualmente ela pode estar grávida, inclusive. Então essa crise que o Léo tá trazendo pode sim gerar a criança da promessa, que também falamos recentemente, e que pode eventualmente pôr um fim a essas crises, quem sabe. Toda essa experiência que a gente fez aqui, Brunão, do ponto de vista psicológico, cara, qual que é o valor de uma leitura de oráculo para definir a nossa mentalidade, a nossa propensão, postura para o futuro, cara?
O valor do oráculo, você diz? Pô, vimos aqui coisas interessantes. O inconsciente, cara, ele conversa por meio de símbolos e é disso que trata o oráculo, os oráculos em geral e o tarô especificamente. Então, a gente consegue nos perceber e perceber o que está à nossa volta, porque o mundo, no fim das contas, é um grande inconsciente gigante que se fala por símbolos. É disso que o tarô fala. Espero que a gente tenha trazido bons símbolos para vocês, que vocês tenham uma maravilhosa passagem de ano. Um grande abraço aqui do Conhecimentos da Humanidade, que você pode encontrar no YouTube, Léo. Exatamente, vai lá no YouTube, Conhecimentos da Humanidade. Você também encontra a gente lá no Instagram, no @oficialcdh. A gente tem um monte de conteúdos bacanas. Estaremos aqui todas as terças-feiras, às 19 horas, na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Um beijo no seu coração e até a próxima. E um feliz ano novo! Aê! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Conhecimentos da Humanidade. O seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade. Com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque.